Meus irmãos, a paz do Senhor. Nossa, que mais xoxo, a paz do Senhor. É um paz do Senhor de quem comeu muito peru ontem à noite. Abra a tua Bíblia no livro de Salmo 103. Salmo 103. Quem está comigo aí na técnica hoje? Ei, meu Caleri. Glória a Deus. Abre aí, papai, filho. 103. Isaac sai do grupo. Glória a Deus. Os irmãos sabem que eu dou aula pro Isaac lá na escola, né? Ele fica louco comigo que de vez em quando eu estou passando no corredor que ele está tendo aula. Aí eu peço licença pro professor, né? E eu entro, coloco a cabeçona assim na porta assim: papai te ama. Mas ele se afunda na carteira que fica... Obrigado, irmão Oscar. Que fica com uma vergonha, o bochecheiro fica todo vermelho. Volta lá no 1, vamos ler o 1, 2 e o 3, Isaac. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças, diga, não te esqueças de nenhum de seus benefícios. 3. Vamos ler junto, volta no 2. Eu leio, os irmãos repetem. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Agora só eu leio. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades. Pode sentar, dando glória a Deus. Irmãos, feliz de estar aqui hoje, nessa última quinta-feira de 2024, um ano que foi assim muito especial para mim, muito especial porque recebi muitas bênçãos do Senhor. Foi um ano em que tive muitas experiências espirituais com Deus, um ano em que a gente pôde ver a mão do Senhor de fato atuando no aspecto físico, no aspecto espiritual, e nós não podemos deixar de ser gratos a Deus por todas as coisas que Ele tem feito. É que a nossa mente ela é esquecida, e a gente às vezes esquece, né, de algumas coisas que o Senhor tem feito, e o salmista ele já falava isso. Ele falava assim: bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Irmãos, quantos benefícios o Senhor fez para nós esse ano de 2024? Você consegue contar? Se você voltar lá em janeiro de 2024, comecinho do ano, você consegue contabilizar todas as coisas que Deus fez? Foram muitas coisas, né? Foram muitas bênçãos, muitas provas também, por que não? Mas, como diz a palavra do Senhor, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E hoje, irmãos, eu quero falar um pouquinho sobre o tema pelo que nós somos gratos, né? Eu sei que é uma pergunta muito aberta. Se eu perguntar aqui para o presbítero Eronildo pelo que ele é grato, ele vai falar um monte de coisa. Todos nós temos os seus motivos, né, Rafa? O Rafa falou que ele é grato pelo carro que ele veio, né? Que ele tem aí para vir. Eu vim muito de ônibus também, Rafa. Mas na época ainda era pior, porque tinha que pegar 3 conduções, né? Essa semana aí eu vi o Isaac. O Isaac veio de ônibus para a igreja. Aí ele viu como é que é bom, né? Vim de ônibus, sem Uber. E eu falei, é isso mesmo, é muita luta. E o Rafa estava agradecendo. Então, cada um de nós temos os nossos motivos para ser grato. Nós somos gratos pela saúde, pelo emprego, né? Graças a Deus, eu estou trabalhando sem parar há 25 anos, irmãos. Nesse ano aqui de 2024, eu fiz 25 anos. Nunca fiquei desempregado em toda a minha vida. Nunca. Não sei o que é um dia desempregado. Não sei, irmãos. É quem faz isso? É o Senhor que faz isso, né? E hoje eu quero falar não sobre pelo que nós somos gratos no nosso particular, mas biblicamente falando,
alguns motivos que eu quero vos dar para nós sermos gratos. Não aquela gratidão da família, da saúde, mas eu quero ver Bíblia com os irmãos hoje. Preparei um estudo aqui para os irmãos. Então vai ser bem calminho, vai ser em modo de estudo mesmo, para a gente aprender um pouco motivos pelos quais nós somos gratos a Deus. Então esse é o tema, o texto base é esse daí que eu li para os irmãos, Salmo 103, versículos 2 e 3, né? Nós somos gratos a Deus por todas as coisas. Eu quero ver alguns versículos bíblicos que nos encorajam a sermos mais gratos ao Senhor. O primeiro texto é Lamentações 3, versículo 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Volta no 23. Novas são a cada manhã, grande a tua fidelidade. A primeira coisa pela qual nós devemos ser gratos, irmãos, é pela misericórdia de Deus. Quando você está agradecendo lá no seu momento de oração, e no momento de oração deve ter um tempo de gratidão, viu? Não é só petição a oração tem que ter ação de graça. Paulo nos ensina isso. Tem muito crente já velho que não entende isso, né? Vai para a oração e só, Senhor, me dá. Abençoa meu vizinho, me dá mais um pouquinho. E esquece de ter gratidão. Então, a misericórdia, eu até fiz uma anotação aqui, porque essa palavra misericórdia em português e em inglês, ou português e no texto bíblico, ela é diferente da língua portuguesa, né? Lá no texto original ela diz o seguinte: a misericórdia não é apenas um sentimento, mas é uma ação motivada por um coração sensível ao sofrimento. Deixa eu traduzir aqui para o português. A misericórdia é quando eu me coloco no lugar da pessoa, eu sinto a dor que ela está sentindo. É a miséria de coração, né? O pé da letra. Então, por exemplo, eu vejo meu irmão Drummond passando por uma luta muito difícil. E aí ele um dia para sentar e conversa comigo. E eu sinto a dor dele na conversa. E aí eu fico tão triste quanto ele está. Então aquela é a misericórdia. Até aqui em língua portuguesa e no texto original é a mesma coisa. Mas a palavra hebraica, quando ela é citada, que o nosso Deus é um Deus de misericórdia, diz que é o seguinte: essa misericórdia em português, que é só sentir a dor do outro, acabou aí. Eu sinto a dor, eu tenho misericórdia de você. Mas no texto hebraico, Bispo Paulo, fala que é um sentimento com ação. Isso não dá em português. Então a gente lê misericórdia e não faz sentido para a gente. Mas lá no original diz o seguinte: Deus não apenas sente a compaixão, mas Ele age para aliviar o sofrimento. Então misericórdia no texto bíblico significa: eu sinto a dor do outro e eu faço alguma coisa para aliviar a dor. E o nosso Deus, Ele é o quê? Misericordioso, ou seja, Ele sente a nossa dor e Ele trabalha trazendo alívio para a nossa dor. Quem nunca no momento de grande aflição dobrou o joelho, orou e sentiu o Senhor trazendo refrigério? Não é assim? A gente está triste às vezes, fala: meu Deus, que tribulação, estou nem com vontade de sair da cama. Hoje a gente ora a Deus e o Senhor faz o quê? De uma forma milagrosa. Não aconteceu nada, você não ficou mais rico, você não ficou mais pobre, mas você orou com seu coração contrito. Deus, Ele ouve a tua oração e Ele vai tirando. Daqui a pouco você está sorrindo e cantando um hino. Quantas vezes aconteceu isso comigo? Estava triste, orei e o Senhor tirou a tristeza. Por quê? Misericórdia. Deixa o texto aí, Isaac, o 22. Olha só o que está dizendo: as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque essa misericórdia, ela não acaba. Você entende isso? Todo dia pela manhã ela se renova. Então, se não fosse essa misericórdia, todos nós estaríamos consumidos. Mas nós devemos ser gratos pela misericórdia de Deus. Então, quando você for orar lá no seu momento de gratidão, fala: Deus, eu sou grato, Senhor, porque a tua misericórdia se renovou.
e amanhã de manhã, quando você orar de novo, ela vai se renovar, porque a Bíblia diz, lá no 23, que ela se renova a cada manhã. Todo dia a misericórdia se renova. Então a misericórdia é uma compaixão, e Deus, ele usa a misericórdia para aliviar o sofrimento, seja por meio do perdão, da cura ou do livramento. Então nós devemos ser gratos pela sua misericórdia. Outro motivo bíblico para você ser grato está lá no Salmo 104, 24. Coloca aí, Zaquinho. 104, 24. Ó Senhor, quão variadas são as tuas obras, todas as coisas fizestes com sabedoria, cheia está a terra das tuas riquezas. Nós devemos agradecer a Deus pelo o que Deus fez na natureza. Olha só, quão variadas são as tuas obras. Quem já viajou para fora do estado de São Paulo aqui? Levanta a mão. Eu queria que você pensasse agora na cena da natureza mais linda que você já viu em toda a sua vida. Pensou? Se você chega assim e fala, como que pode alguém fazer isso? Às vezes você chega num lugar que é tão... O Anderson falou para mim, estava de férias recentemente, que ele foi num lugar que ele falou, quando ele chegou lá, ele perdeu até o fôlego. Falou, Beto, você tem que ir nesse lugar, porque a gente perde até o fôlego. Nós precisamos ser gratos a Deus pela obra variada das suas mãos, pela riqueza das tuas terras. E às vezes a gente não é grato. Às vezes você acorda e você vê um sol maravilhoso e fala, Deus, obrigado, Senhor, pela natureza, obrigado por tudo que o Senhor criou. O Senhor criou essa terra para nós. Porque você imagina como deveria ser lá no Gênesis, né? A terra era sem forma e vazia, e era uma escuridão terrível, mas Deus disse, haja luz e houve luz. Nós precisamos ser gratos a Deus também por isso. Mas nós precisamos ser gratos a Deus também pela provisão que Ele nos dá. Coloca o próximo texto aí, Mateus 6, 26. Mateus 6, 26, motivos pelo qual nós precisamos ser gratos a Deus. Olhai para as aves do céu, nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiro. Alguém já viu o passarinho ajuntando aí? O que você está fazendo, seu passarinho? Eu estou ajuntando aqui, porque né, vai que vem a crise aí no ano que vem, eu estou juntando. Já viu o passarinho fazendo isso aí? Não. Agora ele fala assim, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Quem que alimenta o passarinho? Deus. Deus que alimenta. E aí ele fala assim, não tem de vós muito mais valor do que elas? Ela quem? Elas, as aves do céu. Diga assim para o seu irmão, você é mais precioso que um passarinho. Por isso que, se Deus alimenta o passarinho, não vai te alimentar? Se Deus alimenta o pássaro, Ele não vai nos alimentar, irmão? Nós precisamos ser gratos a Deus pelo alimento que não tem faltado. Sabe quantas refeições aproximadamente vocês comeram esse ano aqui? Tem ideia? Se você comeu as 3 refeições todos os dias desse ano, tem alguns que comeram mais que 3, né? Sabe quantas refeições vocês comeram, segundo o IBGE? 1.095 refeições. 1.095 refeições, hein? É comida para um batalhão. Tem que manter a carcaça de pé, né? 1.095 vezes, se você tomou café da manhã, almoçou e jantou, você teve uma oportunidade de agradecer a Deus. Porque o alimento Ele colocou lá na sua mesa. Ele colocou, eu fico tão assim, triste quando a gente vai almoçar e você vê assim, eu almoço num refeitório com, sei lá, 20 crianças, mais uns 10 professores, e é difícil ver alguém dando graças a Deus, e o pessoal fica sem graça, porque às vezes, em meio de uma conversa comigo, eu falo assim, você me dá licença um instante? A pessoa fica assim,
E eu oro a Deus, agradecendo a Deus pelo alimento que Ele colocou na minha mesa. Nós precisamos ser gratos a Deus. Às vezes a gente deixa uma oportunidade de agradecer a Deus. Senhor, Deus, eu não sei como, mas com toda a dificuldade que o nosso país passa, com todas as dificuldades que nós temos enfrentado financeiramente, mesmo assim o Senhor não tem deixado faltar o pão na nossa mesa, e nós precisamos olhar para aquilo e falar assim: Senhor, muito obrigado por mais um alimento que o Senhor colocou aqui na minha mesa. Quantas e quantas pessoas não tiveram uma refeição? Alguém aqui entre nós já passou fome na vida? Só um irmão ali já passou fome na vida. Deve ser uma coisa terrível, né, irmão? Deve ser uma coisa terrível. Mas o Senhor não tem deixado faltar nada. Então levante a sua mão e fala: Senhor, obrigado, meu Deus, pela provisão que o Senhor tem colocado na minha mesa. Obrigado pela tua misericórdia que não tem fim. Obrigado pelo livramento que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Senhor, por um dia como hoje, que eu estou aqui para te adorar, Senhor, e fazer aí uma lembrança de tudo aquilo que eu passei nesse ano. Mas até aqui o Senhor tem nos ajudado. Então nós precisamos levantar nossa voz e agradecer ao Senhor. Senhor, hoje eu sou grato por tudo que eu tenho, Senhor. Eu sou grato, Deus, eu sou grato, Senhor. Eu sou grato pela misericórdia, eu sou grato pelo alimento, eu sou grato pela essa natureza maravilhosa que Deus fez. Eu sou grato pelo perdão dos pecados. Você agradece a Deus porque Ele te perdoou os seus pecados e ainda continua perdoando? Vocês sabem que o pecado, irmãos, ele é uma coisa terrível. Eu quero falar um pouquinho do pecado para depois fazer os irmãos pensarem o quão é importante agradecer a Deus pelo perdão dos pecados. Abre em Romanos 6, 23. Romanos 6, 23. Mudou um pouquinho o script aí, Isaac. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. O salário do pecado, ele é a morte. Então a pessoa que peca, a consequência é uma só, é morte. E o homem sem Jesus, ele não tem acesso ao perdão. Ele precisa de Jesus para o perdoar. E todas as vezes que nós erramos e nós pedimos perdão para o Senhor, Ele nos perdoa. E você sabia que você deve ser grato a Deus porque Ele te perdoa? Só que eu quase nunca ouvi as pessoas sendo gratas a Deus pelo poder do perdão, porque o pecado afasta o homem de Deus. Então, se nós temos a capacidade de chegar perto de Deus, sabe por quê? É porque Ele nos perdoa os nossos pecados. Então, se o pecado afasta de Deus, quando eu oro e peço perdão, quando Ele me perdoa, eu me aproximo de Deus. E nós precisamos ser gratos, porque Ele nos perdoa. Ele nos perdoou do nosso passado. Eu tenho certeza que assim como eu, alguns de vocês têm um passado de que vocês não se orgulham tanto, que éramos pecadores, sem Deus, sem Jesus, como diz o hino, mas a graça dele nos alcançou e Ele nos perdoou os nossos pecados, e hoje nós temos as nossas vestes lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro, mesmo sangue que Ele verteu lá na cruz. Nós precisamos ter gratidão, porque Ele nos perdoou. Agora o pecado, ele gera a morte. Eu peguei um dado aqui do IBGE, que entre agosto de 2021 e julho de 2022, 1.326.138 brasileiros morreram. 1 milhão entre agosto de 21
é o dado mais recente que tem. 1.326.138 brasileiros morreram nesse um ano aí, de 21 para 22. Muitas dessas coisas têm a ver com o pecado, porque o pecado também gera a morte física também. E se não for a misericórdia de Deus e o perdão de Deus, alguns de nós poderíamos estar nesse número tão grande aqui. Mas a misericórdia dele nos alcançou, o perdão dele nos alcançou, e pela sua misericórdia, pelo seu perdão diário, nós temos acesso ao Pai. Então já parou para agradecer a Deus pelo perdão que Ele te dá todos os dias? E olha que a gente erra demais, hein? Eu vou falar por mim aqui. A gente erra o tempo todo, erra falando, erra pensando. De várias maneiras nós cometemos os nossos erros, mas a gente vai lá, né? Oh Deus, tenha misericórdia de mim, Senhor, que eu sou tão miserável. E Deus, Ele perdoa. Então nós precisamos ser gratos a Deus pelo perdão dos pecados. Coloca lá, Isaac, Salmo 103, versículos 2 e 3. Inclusive é o que a gente já leu já, né? Salmo 103, versículos 2 e 3. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. 3. Ele é o que perdoa todas as suas iniquidades e que sara todas as suas enfermidades. Seja grato a Deus, precisamos ser gratos a Deus pelo perdão que Ele nos concede. Colossenses 1,13, coloca aí para a gente, por favor. Colossenses 1,13. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Coloca o 14 também. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Sabia que você não consegue apagar o seu pecado? Por mais, ninguém consegue. É só pela remissão no sangue dele. Então hoje eu quero te lembrar disso e me lembrar também que nós precisamos ser gratos a Deus até pelo perdão diário que Ele nos dá. Levanta a sua mão e fala: Senhor, eu te agradeço pelo perdão, porque sem esse perdão a gente não pode entrar no céu. Então agradeça a Deus. Agradeça a Deus pela misericórdia, agradeça a Deus pela natureza linda que Ele fez, agradeça a Deus pelo perdão do pecado, agradeça a Deus por todas as coisas que Ele tem nos feito. Eu quero lembrá-los agora de uma coisa que a gente às vezes esquece, que é o cuidado e a proteção do Senhor. Eu não sei, mas eu tenho por mim, irmãos e irmãs que estão aqui, que a gente tem muito hábito de agradecer aquelas coisas palpáveis, sabe? Eu não sei se os irmãos estão me entendendo. Por exemplo, se a pessoa ganha uma casa, aí ela fica extremamente grata, pastora. Deus me deu uma casa, né? Parece que é uma coisa assim extremamente. Mas, por exemplo, você prefere uma casa ou morar no céu? Quando a gente para fazer a comparação, morar no céu. Morar no céu. Eu prefiro morar no céu, né? Agora, a impressão que eu tenho é que nós, seres humanos, nós somos muito gratos pelas coisas que a gente vê. Então você vê a pessoa agradecendo muito a Deus por uma casa, mas quase não vê a pessoa agradecendo a Deus pela salvação. Silêncio na plateia. Eu estou me incluindo aqui, eu tenho essa sensação, né, na minha alma e na minha vivência. Salmo 91, 11. Coloca aí para a gente acelerar um pouquinho aqui, Isaac. Olha só, nós devemos ser gratos pelo cuidado e a proteção de Deus, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Você imaginou já quantos e quantos livramentos Deus ele já fez na sua vida? Meus pais me contam que quando eu era criança, não tinha nem 5 anos, eu fui brincar
Quem lembra daqueles tanques de concreto que tinha antigamente? Alguém lembra disso? Tanque pesado de concreto, né? E meus pais contam que eu fui brincar num tanque desse, Bispo Paulo. Quando eu subi no tanque para brincar, 4, 5 anos, não tinha nenhum adulto supervisionando. O que aconteceu? O tanque virou e caiu em cima de mim. As pessoas falam assim, deve ter morrido, né? Porque pesado. Só que, milagrosamente, eu fiquei no vão do tanque, sabe? Então ele caiu e embocou assim, e não aconteceu nada comigo. Não aconteceu nada comigo. Quando tiraram, eu estava lá, debaixo do tanque lá. Meu pai e a mãe quase morreram do coração, né? Mas foi um livramento. Você imagina se eu estou um pouquinho para o lado ou um pouquinho para o outro. Aquele tanque bate na cabecinha. Você deu risada da cabecinha por quê? Não entendi. Naquela época era a cabecinha. Tá cabeção agora. Mas é o livramento que o Senhor deu. E quantos livramentos são. Quantos e quantos são. Eu lembro uma vez que eu machuquei o joelho. Eu estava num passeio com a tia. E a tia não sabia que eu era alérgico à penicilina. E a tia tacou o que no joelhinho do meu? Penicilina. Não, agora vai sarar. Tia, tá ardendo, E começou a corroer a minha pele do joelho. E minha tia, sem entender nada, e ligou para minha mãe e falou assim: Má, Beto machucou o joelho, eu coloquei penicilina. Pelo amor de Deus, tire isso agora daí, porque ele é alérgico à penicilina. E quantos livramentos que o Senhor tem nos dado. E Ele tem cuidado, irmãos, dia após dia. E quanto, se você parar para pensar na sua vida, os livramentos que Deus já te deu, sem contar aqueles que você nem sequer sabe. Não é isso? Livramento no trânsito. Domingo mesmo a gente passou por um livramento, a gente estava indo embora, ali no Damasceno, um cara veio descendo e atravessou com a moto na nossa frente. Foi tempo de fazer assim com o carro, e é bem ali onde sempre morre gente. E é livramento atrás de livramento. Nós precisamos ser gratos a Deus pelo cuidado e pela proteção. Você já agradeceu a Deus hoje pela proteção que Ele tem te dado? Senhor, eu estou indo, meu Deus, que o Senhor me guarde. Quando eu voltar também. Quando você chega em casa, você fala assim: Deus, obrigado porque eu fui em segurança, voltei em segurança. Nós precisamos ser gratos a Deus pela segurança e pela proteção que Ele tem nos dado. Coloca aí Isaías 41:10. Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Palavras de Deus para o teu e para o meu coração. Você é grato porque tem um Deus que Ele é contigo todo instante. Você é grato porque você tem um Deus que te fortalece. Você é grato porque você tem um Deus que te ajuda. Você é grato porque tem um Deus que te sustenta com a destra dEle. Olha o quão importante nós somos. Esse Deus que nos sustenta. Esse Deus que nos dá o nosso sustento diário. Esse é o Deus que nós servimos. Então nós precisamos ser gratos a Deus. Eu fiz um estudo. O IBGE não tem notícias recentes sobre isso. Mas no Brasil, só no Brasil, tá? No ano de 2023, nós tivemos... Cadê essa colinha? 1161 eventos de desastres. A gente teve um ontem também, né? Quase todo dia que você pega a TV é um desastre atrás do outro, não é mesmo? Ontem caiu aquele avião lá no Cazaquistão, mais de 30 pessoas morreram. E quantos desastres têm acontecido?
E o Senhor, Ele tem nos dado livramento. Muitos livramentos são que o Senhor tem nos dado. Nós precisamos parar para agradecer. Parar para agradecer. Senhor, até aqui o Senhor tem nos ajudado, meu Deus. Eu preciso ser mais grato. Dá-me um coração mais grato ao Senhor. Outra coisa que eu quero lembrar aqui, os irmãos, que quase a gente nunca agradece, né? É pela salvação e pela vida eterna. Qual foi a última, não precisa me responder, tá? Qual foi a última oração tua que você agradeceu a Deus pela tua vida eterna e pela salvação? Qual foi a última oração? Você falou: Deus, eu te dou graças, porque o Senhor me salvou. Para pensar nisso daí. João 3,16 diz o seguinte: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você só tem a vida eterna porque o Senhor enviou o seu Filho. Você agradece a Deus porque Ele enviou o Filho dele para te salvar? Nós precisamos agradecer a Deus pelas coisas que Ele tem feito. Uma delas é a própria salvação. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Efésios 2:8, coloca aí por favor, Isaac. Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vocês, é um dom de Deus. Por mais que você quisesse se salvar, não tem como, porque pela graça, é o favor imerecido, e isso não tem nada a ver com nós, mas é um dom de Deus, e é pela fé que nós somos salvos. E às vezes nós nessa vida corrida a gente só quer saber de pedir, e a gente agradece às vezes por uma bênção material, e esquecemos de agradecer pela salvação. Agora eu quero te fazer pensar um pouquinho. Se você não fosse salvo, aperta o cinto aí que vai espreitar para a gente. Abre aí, Isaac, Mateus 25, 46. O que é um homem sem salvação? E irão estes para o tormento eterno, mas os justos vão para a vida eterna. Um homem sem salvação, ele vai para o tormento eterno. Você tem ideia do que é isso? Quem já sentiu um pouquinho de tormento? Por exemplo, estava com uma dor muito forte e ficou sendo atormentado por aquela dor 4 horas. Já aconteceu isso com você? Meu Deus, essa dor não passa. Você imagina você ficar sendo atormentado para sempre? Era isso que ia acontecer com a gente se a graça dele não tivesse nos alcançado. Talvez pensando pelo contrário, a gente fala: oh Deus, obrigado, viu, Senhor, por me livrar do tormento eterno, porque para nós o que resta em Cristo, sabe o que é? É a vida eterna, e eu sou grato a Deus pela vida eterna conquistada por Ele na cruz do Calvário, porque por Ele nós somos mais do que vencedores. Outro dia eu expliquei aqui o que é mais que vencedores. Aqui eu não tenho tempo para explicar de novo, mas nós somos mais que vencedores. Eu com a minha vida não conseguiria dar cabo, mas Ele foi. Então a gente precisa ser grato pela salvação. Olha outro texto chocante aí, Marcos 9, 43 ao 48. Marcos 9, 43. E se a tua mão te escandalizar, corta-a. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que tendo 2 mãos ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Você imaginou um lugar onde o fogo nunca se apaga? É terrível. Isso estava reservado para todos os homens.
mas a graça dele nos alcançou. Nós aceitamos Jesus e hoje nós vamos para o céu. Você tem motivo para ser grato a Deus? Senão o lugar quentinho estava reservado para você. Eu gosto de pregar para desviado em dia de calor, bispo. Eu falo assim, nossa, está quente hoje, né? Imagina no inferno. Onde o seu bicho morre e o fogo nunca se apaga. Desculpa, volta lá no 44. Onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Foi isso mesmo. 45. E se teu pé te escandalizar, corta-o, porque é melhor para ti entrares coxo na vida do que tendo 2 pés e seres lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga. Onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um olho só, do que tendo 2 olhos e seres lançado no fogo do inferno, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Deu para ter uma ideia de como é que é lá o lugar? Deu para ter uma ideia? Então você tem motivo para ser grato a Deus pela salvação? Fala assim, obrigado Deus por me tirar desse lugar terrível. E quem ainda está caminhando para lá tem uma oportunidade hoje de aceitar Jesus, viu? E quem está desconcertado também tem a oportunidade de se consertar. Mas não espera acabar o sermão não, pode se consertando agora aí no seu coração. Porque a Bíblia diz que ele virá num abrir e piscar de olhos. E aquele que não tiver preparado, meu amigo, você já sabe mais ou menos um pouquinho do lugar onde a pessoa vai sem Jesus, né? Quando a gente aluga uma casa nesses Airbnb, Booking.com, a gente quer clicar nas fotos para ter uma ideia de como é que é o lugar, né? Então aí a Bíblia está falando mais ou menos um pouquinho como é que é o inferno. Aí ó, desse jeito. Mas nós não precisamos nos preocupar. É um culto hoje de gratidão. Deus, obrigado pelo céu, Senhor. O céu é uma maravilha, né? E lá no céu não entra pecado, como diz aquele hino bem antigo, né? Lá no céu não entra pecado, lá não haverá mais choro, porque as primeiras coisas se passaram, e o próprio Senhor é a luz do local, e lá vai ser um lugar tremendo e glorioso, e nós precisamos agradecer. Deus, obrigado pela salvação. Tem mais um texto aí, mais 2 textos aí. Coloca lá, Isaac, Mateus 10, 28. E a gente já vai agradecer ao Senhor por meio de louvor. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temeis antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. É Apocalipse 21, 8. Apocalipse 21, 8. Mas quanto aos covardes, aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, né? A gente tem tirado muito essa coisa do... Tá vendo que tá tudo no mesmo balaio ali? Mentiroso entra ali também naquele balaio. A sua parte será onde? No lago que arde com fogo e enxofre. Diga, lago com fogo e enxofre. É terrível, irmão. A Bíblia é séria. E quem que vai para lá? Covarde, incrédulo, abominável, homicidas, fornicadores, feiticeiros, idólatras, mentirosos. E a sua parte será o lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então precisamos ser gratos a Deus pela salvação. E o último tópico que eu separei aqui é agradecer a Deus pela paz em meio às tribulações. Agradecer a Deus pela paz em meio às tribulações. O texto é Filipenses 4, 6 e 7.
pessoal do louvor já vai subindo já para louvarmos ao Senhor e agradecer a Deus esse culto de gratidão. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graça. Não vai para o 7 ainda não, Isaac. Não está inquieto por coisa alguma. Ao invés de ficar inquieto pelas coisas, o que eu tenho que fazer? Fazer as minhas petições serem conhecidas diante de Deus. Então eu não vou ficar inquieto com um probleminha que apareceu. Eu tenho que falar para Deus. Conhecidas diante de Deus, como? Com oração e súplica, e diz o modo como tem que ser feito, com ação de graças. Não é só pedir, com ação de graças. Agora o que eu acho mais interessante nesse texto é a próxima palavra. Vai lá, Isaac. E, esse e aí, gente, na língua portuguesa a gente chama de conjunção. A conjunção liga dois períodos, duas orações. Essa conjunção aí, ela significa consequentemente. Então, volta lá, Isaac, no finalzinho do 6. Olha, não sejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com a ação de graças. Vai, consequentemente, esse e tem essa função. Consequentemente, a paz de Deus. Como que é a paz de Deus? O texto está dizendo, ela excede todo o entendimento. É uma paz que a gente não consegue entender. É a paz de Deus. O que a paz de Deus vai fazer comigo? Lê lá no texto. O que a paz de Deus ela vai fazer comigo? Ela vai guardar o quê? O meu coração e os meus pensamentos. Então por que tem um monte de crente sem paz? Aí você tem que voltar no versículo 6 para entender. Por que, bispo? Volta lá no 6, Isaac. A língua portuguesa, irmãos, ela é um enigma. A gente tem que parar para ler de frente para trás, de trás para frente, senão a gente não entende o texto. Ele fala assim, olha, não estejais inquietos por coisa alguma. Então se o crente está muito inquieto por alguma coisa, qual o resultado final? Não vai ter paz. E se ele, por exemplo, ele não está inquieto, mas ele pede tudo para Deus, mas ele não ora com ação de graça, o que vai acontecer com ele? Não vai ter a paz. Porque tem que fazer desse jeitinho que está aí no texto, né? Não estar inquieto, pedir as coisas para Deus, com súplica e ação de graça. Agora vai para o 7, Isaac. E aí então a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o meu coração e o meu pensamento em Cristo Jesus. Então é um caminho que tem que ser seguido. Mas eu não tenho paz. Eu vivo com o meu pensamento acelerado. Eu vivo com os meus pensamentos sem paz. A Bíblia está te ensinando, tem que ser feito. A gente lê de qualquer jeito, não passa despercebido. Então, você vê, o texto falou que você não ia ter problemas, tribulações, dificuldades. Não, o próprio Jesus falou assim, olha, no mundo tereis aflições, mas é possível passar as tribulações tendo paz? Sim, é possível. Como? Orando, buscando, sendo grato a Deus. É possível. Nós somos tribulados em todas as áreas. Muitas tribulações nós passamos, mas nós temos paz com Deus. Sabe por quê? Porque o próprio Jesus falou assim, não se turbe o vosso coração, eu vos dou a paz, a minha paz vos dou, eu não vou las dou como o mundo a dá. Não. Você sabe qual foi a primeira coisa que Jesus falou quando ele ressuscitou? Quando estava toda a galera reunida, eles encontraram no caminho de Emaús, foram todos correndo para uma casa. Jesus chegou na casa, sabe a primeira coisa que ele falou? Paz seja convosco. Ele sabe disso, que a gente precisa de paz. Então nós precisamos ser gratos a Deus também pela paz que excede todo entendimento. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, a paz nos fortalece e nos tranquiliza. Fica de pé. Então, se você não tinha motivo para ser grato,
Agora você tem um monte de motivo para ser grato. Pela salvação, pelo perdão do pecado, pela natureza que o Senhor nos fez, pela paz, pela salvação. Nós temos muitos motivos para sermos gratos a Deus. Então pratique a gratidão. Pratique a gratidão com o seu irmão, pratique a gratidão para com Deus. E sejamos todos gratos ao Senhor pelos seus benefícios. E como o salmista falou, não nos esqueçamos jamais de nenhum dos seus benefícios para conosco. Deus abençoe em Cristo Jesus.